Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos, hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro. E atenção, vocês lembram destas imagens? Lembram desta confusão? O resultado desta confusão, a morte de um policial em Torres, no litoral norte do estado, um policial rodoviário federal. A pergunta, como anda a investigação deste crime? Esse é o primeiro destaque de hoje com ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Nos acompanha, são 6 meses de indefinição. Até o momento não há ainda uma conclusão da investigação sobre o caso que resultou na morte de um policial rodoviário federal aposentado que foi morto por policiais militares durante essa confusão. Agora, André, o porquê dessa demora eu conto daqui a pouco. Até já, obrigado, Lucas. 11h39 ficou para depois do Carnaval. Guilherme Roquette tem as informações sobre o deputado que pode perder o mandato. Ele é investigado por usar funcionários do gabinete para reformar a casa da sogra. Guilherme Roquette, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois então, a vida do deputado Rui Irigaray só vai ser definida depois do Carnaval. Aqui na Assembleia, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que pede a cassação do mandato do deputado. Mas agora esse projeto precisa ir a plenário e essa definição de quando esta proposta vai ser discutida pelos demais deputados só vai acontecer depois do Carnaval, André. E a gente explica em detalhes o passo a passo, o trâmite dessa proposição. Até já, obrigado, Gui. 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Também a destaque de hoje, destaque internacional, os ataques feitos pela Rússia na Ucrânia. Brasileiros que moram lá estão desesperados. Direto da redação, Glauco Paza, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Muitos brasileiros que moram lá na Ucrânia simplesmente não sabem o que fazer. Inclusive, há um grupo de jogadores com suas famílias que estão num hotel pedindo a ajuda do governo brasileiro para tomar uma decisão em relação ao que fazer. Afinal de contas, a guerra já começou, já existe notícia de mortos e ainda hoje no SBT Rio Grande nós vamos ter a participação de um professor nos explicando o que está acontecendo e o que pode acontecer naquela região, André. E agora vamos à imagem ao vivo da Praça da Independência. Atenção, repito, imagem ao vivo nesse momento, a Praça da Independência em Kiev, capital da Ucrânia. Vejam que o tempo está nublado, 4 graus é a temperatura nesse momento. Está chovendo, 16h41 é o horário lá na Ucrânia. Se tivermos o áudio seguidamente, desde ontem à noite aqui no Brasil, por volta da meia-noite, diversas sirenes, assustador, aterrorizante. As sirenes que foram de tempos em tempos, elas soavam para alertar a população de iminentes ataques. Inclusive na própria capital Kiev houve ataques, mas daqui a pouco a gente vai entrando em detalhes. Eu repito, esta imagem é uma imagem ao vivo, a Praça da Independência, ironicamente, justamente se fala da questão da independência dos estados lá na Ucrânia. Está aí a imagem ao vivo. Percebemos que um trânsito não deve ser o trânsito normal, principalmente na capital como Kiev, uma capital, né, da Ucrânia. Percebemos aqui à direita um carro da polícia, há uma movimentação muito menor na cidade e este é o clima de tensão. Há pouco as informações internacionais nos diziam que pelo menos uma última informação que chegou a respeito do ataque na Ucrânia, a queda de um avião. A Rússia diz ter destruído cerca de 74 instalações militares na Ucrânia. Há uma preocupação muito grande com os brasileiros, inclusive muitos esportistas, né, Glauco, que estão lá na Ucrânia. Eles eram orientados a ficar atentos, mas que, em princípio, os ataques não seriam feitos fora daquelas duas regiões, entre elas Donetsk, né? Eram duas regiões, Donetsk e uma região ao lado, né? Como se fossem dois estados, mas houve ataques, sim, da Rússia em outras regiões. E a embaixada, portanto, do Brasil está em contato com essas famílias que estão no hotel. São famílias de brasileiros, jogadores lá, e a Embaixada do Brasil solicita que os brasileiros procurem sair da Ucrânia e ir para países vizinhos. O problema é que as fronteiras estão fechadas, essa é a grande preocupação. Este é um vídeo, né, Glauco, divulgado por jogadores e familiares pedindo a ajuda das autoridades brasileiras para que tenha uma orientação. Temos o áudio desse vídeo que foi divulgado hoje de manhã e com uma divulgação muito grande, viralizou pelas redes sociais. Os jogadores pedindo, portanto, auxílio, né, Glauco? Exatamente. Põe o áudio aí, por favor.
estar aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e... Muito bem, então aí o pedido de ajuda, todos foram para um hotel, né, Glauco? Todos para um hotel, a preocupação com a alimentação, a preocupação em conseguir sair justamente da Ucrânia, o que é orientado pela embaixada, mas há risco de explosões por toda a Ucrânia e por isso então estas famílias, como tantas outras de brasileiros, estão aguardando a orientação da embaixada do Brasil lá na Ucrânia. Há pouco o vice-presidente da República, o Major Mourão, manifestou contrário, né, a este ataque na Ucrânia. O presidente Bolsonaro ainda não fez a sua manifestação. Eu repito, na sua tela você acompanha à direita imagem ao vivo. Neste momento, a câmera posicionada na principal praça de Kiev, capital da Ucrânia, a Praça Independência. Imagem, como eu disse, ao vivo, na Ucrânia, tempo fechado, chuva, 16h45 lá e agora começa um novo drama, Glauco. Este é o horário do anoitecer, em que são aguardados novos bombardeios lá na Ucrânia. E esta, portanto, é a grande preocupação desse momento, Glauco. E por que essas famílias desses jogadores estão neste hotel? Por questão de segurança e por estarem justamente juntos, né? Para tentar uma solução conjunta. O Marlon, ex-jogador do Fluminense, é porta-voz, digamos assim, desse grupo. E só lembrando que o TT, ex-Grêmio, está jogando naquela região lá. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando, vai trazendo os detalhes, as atualizações dessa crise que, apesar de ser lá no leste europeu, lá na Ucrânia, junto com a Rússia, tem reflexos aqui, certamente, as nossas bolsas de valores já sofrendo também no mundo inteiro, o aumento do preço do barril do petróleo, e em breve deve refletir no preço da gasolina também. É importante não olharmos apenas, né, para esta questão humana, das vidas humanas que estão sendo perdidas e que outras, infelizmente, né, podem ser ceifadas em mais esta guerra, mas precisamos também ter esse olhar para a questão econômica e que nos atinge, inclusive, a venda de fertilizantes para o Brasil. O Brasil depende de 80% dos fertilizantes produzidos aqui. Os 80% dos fertilizantes do Brasil dependem da Rússia. Isso pode ter alguma interferência no campo, nas nossas lavouras? Certamente sim, mas coisas que com o tempo nós vamos esclarecendo. O importante é a reunião que acontece nesse momento das autoridades internacionais para que consigam barrar o avanço deste ataque da Rússia à Ucrânia e, como dissemos, vamos acompanhar e trazer em seguida todas as informações. O nosso colega Sérgio Uti, ele é do SBT, está aí em Kiev, na Ucrânia, acompanhando no coração desta guerra que iniciou ontem por volta da meia-noite aqui no Brasil e, portanto, o SBT vai atualizando e trazendo as informações para você. Lembrando que você pode participar do SBT Rio Grande publicando nas suas redes sociais uma foto ou um vídeo assistindo a gente aqui no SBT Rio Grande ou publicar aí um problema na sua cidade, na sua rua, no seu bairro. É muito simples. Faça a publicação e use hashtag SBT Rio Grande, que chega até nós. Hoje temos também uma interatividade que é sobre a liberação ou não dos jogos de azar aqui no Brasil. Um texto base foi aprovado na Câmara dos Deputados e nós queremos também saber a sua opinião. Participe. Vai lá nas nossas redes sociais, no Facebook do SBT. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta da Sorri Fácil tem para você. Boa tarde. Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Roberta Biel e hoje estou aqui para conversar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir.
A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários e em ajudar você a conquistar a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples e que melhora a sua alimentação e garante a segurança do seu sorriso. Não perca tempo. A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 600 3130. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Muito bem, agora 11 horas e 49 minutos. Você vai ver daqui a pouco as informações sobre a previsão do tempo. A meteorologista Estael Cias vai atualizar como que vai ficar o tempo nos próximos dias. Se fala aí num corredor, num rio voador, Glauco. Era só o que faltava essa, hein, Glauco? Essa eu demorei para acreditar. Um rio voador. Isso significa o quê? A umidade que vem lá do norte da Amazônia vai trazer muita chuva aqui ao Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouco a Estael Cias vai explicar pra gente. Nós estamos com imagens ao vivo, agora Capão da Canoa. A temperatura nesse momento em Capão é de 26 graus. 11h49, a gente vai para um rápido intervalo, muito rápido, e voltamos em seguida com informações para você aqui no SBT Rio Grande. Fique aí, até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 54 minutos. Um recado muito importante. Já se perguntou o que você faria com R$15 de sobra? Um presente para alguém, tomar um suco, dar uma reforçada nas economias, colocar recarga no seu telefone celular. São inúmeras as opções para você aproveitar. E é por isso que a CE Grupo Equatorial, junto com a PicPay, trouxe para você mais essa vantagem. O cashback na primeira fatura é muito simples, fácil e rápido. Preste atenção. Ao pagar a sua primeira fatura de energia pelo aplicativo à vista, R$15 voltam para você direto, sem burocracia. Além disso, você pode parcelar as faturas em até 12 vezes através do aplicativo e receber até 20% de cashback. Já imaginou, gente? 20%. Facilitar para você todos os dias é o jeito da CE Grupo Equatorial pensar no futuro. Baixe o aplicativo da PicPay e aproveite mais este benefício. CE Grupo Equatorial, pelo futuro todo dia. Para quem nunca utilizou o PicPay, é simples porque você tem o aplicativo e aí você vai somando, né? Você fica com um saldo. Sempre aparece do lado esquerdo da tela o saldo PicPay. Então ali, ó, bem à esquerda tem saldo PicPay. Você faz esse pagamento, né, desta sua primeira conta, pagamento à vista, e imediatamente um cashback neste valor aí para você de R$15 na primeira fatura à vista. Baixe o aplicativo PicPay e aproveite as promoções aí da CE Grupo Equatorial de Energia. E atenção, gente, já são 6 meses de indefinição sobre a morte de um policial rodoviário federal durante uma confusão em Torres. Aconteceu no mês de agosto do ano passado. Todos lembram, nós mostramos aqui, né, as imagens, foi num final de semana, inclusive tudo o que aconteceu na frente de um prédio, de um apartamento, foi gravado por vizinhos que mostraram exatamente tudo, como tudo aconteceu. Por isso nós vamos conversar agora com o colega Lucas Abate, que tem mais detalhes, já são 6 meses e ainda se tem muitas perguntas e poucas respostas, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Lucas, vamos ajustar o teu áudio, Lucas. Lucas, a gente... Agora sim. Ainda não Lucas. Foi concluída, André. Pode reiniciar. São 6 meses já desse caso. Ontem, exatamente, completou esse... Oi, André. Oi, Lucas. Perdão, é que teve um corte no teu áudio. Eu acho que nós estamos um pouco com o chamado delay, né, na linguagem técnica, um pouco de atraso na nossa comunicação. Então, te peço para reiniciar, porque tivemos um pequeno corte no início da tua fala. Por favor. Então tá, vamos lá, André. São 6 meses de indefinição, de mais perguntas do que resposta, como você bem disse, até porque o inquérito policial ainda não foi concluído, André. Opa! A investigação, que normalmente tem um prazo de 30 dias, passados 6 meses, ainda não foi concluída. É um caso de grande repercussão, nossa equipe esteve lá, acompanhamos no local todos os desdobramentos do caso. A gente pode recuperar até alguns vídeos, algumas imagens da época que mostram toda a confusão. Mas para relembrar, André, o que aconteceu lá na época?
Os 2 filhos desse policial, do Fábio Zorté, do policial rodoviário federal aposentado, estavam na rua, foram perseguidos por uma viatura da Brigada Militar. Na frente de casa houve uma abordagem e uma confusão. Se estabeleceu uma confusão, os policiais tentaram render os jovens que reagiram e neste momento o Fábio Zorté desceu do apartamento e acabou sendo atingido por um disparo e foi morto. André, logo depois o filho dele chegou a ser preso em flagrante e a investigação inicialmente se voltava contra os jovens. O que se falava na época? Que eles haviam causado alguma confusão, algum tipo de confusão numa padaria, o que depois a nossa equipe, inclusive, esteve lá, acompanhou e viu que não eram eles os envolvidos. Então a polícia abriu uma investigação, só que até o momento, André, nenhuma definição. Muito bem, 11h58. Agora 11h58, nós estamos conversando com o Lucas Abate a respeito deste caso, um caso que sempre choca quando tem violência e ainda por cima a morte. Todos vão relembrar, e isso que o Lucas falou é muito importante, Glauco, porque na época, e também é algo que não foi esclarecido. Afinal, quem estava fazendo confusão dentro de uma padaria à noite eram ou não eram os 2 irmãos filhos do policial rodoviário federal aposentado? Essa é uma dúvida que ainda nós temos. Porque o que alegaram os policiais na época da Brigada Militar? Que eles estavam numa viatura, receberam um chamado de um guarda terceirizado, pedindo ajuda porque tinha acontecido uma confusão numa padaria e estes rapazes, que também seriam 2, saíram em um carro branco. Aí o que aconteceu? A viatura da Brigada Militar se depara com um carro branco e 2 rapazes dentro. Em determinado momento, os soldados alegaram, não é, Lucas? Alegaram que estes 2 rapazes estavam quebrando árvores no canteiro central. Aí já começou aí a dúvida na questão das versões e por isso é importante a investigação. Eles estariam quebrando árvores. Na verdade, o que se sabe é que esses 2 irmãos, eles ajudavam na manutenção de árvores e inclusive naquele horário estariam fazendo uma dessas manutenção, enfim, cortando galhos, fazendo aparos, né? Digamos assim. Isso também não ficou esclarecido. O que a imagem mostra é o que acontece depois desta tentativa da Brigada Militar de abordar esses 2 irmãos e tudo acontece na parte de baixo do prédio. Quando o Fábio Zorté, que é o policial rodoviário aposentado, que é o que morreu, escuta a confusão e vê que é os filhos que estão lá embaixo, ele desce. E aí vira uma confusão generalizada e nesta ele levou um tiro. Eu não sei se o Lucas pode esclarecer para a gente se isso está claro na investigação, Lucas, da onde foi disparado o tiro. De fato, né, esse tiro foi disparado, né, Glauco? Afinal, em meio a esta confusão, teria sido legítima defesa, porque há um pedido, inclusive, da Justiça para que a delegacia responsável pela investigação ela dê uma posição, se há ou não condições de finalizar este inquérito. Afinal de contas, como disse o Lucas, né, tem um prazo aí de 30 dias que pode até ser renovado, né, ser ampliado, mas estamos fechando aí meio ano e ainda não temos uma conclusão dessa investigação. Lucas, já me escuta, Lucas? Oi, André. Sim, é um caso que teve uma grande repercussão, que foi gravado de diversos ângulos e até por isso se tem esse pedido que foi enviado nos últimos dias pela Justiça para a delegacia para remeter o inquérito ou pelo menos explicar os motivos de não conseguir fazer isso neste momento. O delegado Juliano, que está à frente da investigação, foi procurado pela nossa equipe hoje pela manhã e disse que, no momento, não vai se manifestar pelo caso. Aliás, desde o início ele não deu entrevistas, não se manifestou de forma oficial sobre essa situação, mas que nos próximos dias, em breve, deve sim concluir esse inquérito e aí sim estaria disponível para conversar com a imprensa para narrar. O que se tem, André? São 2 versões conflitantes. De um lado, os policiais dizendo que agiram em legítima defesa, que o Fábio ele tentou desarmar, que em certo momento ele tentou tirar a pistola da cintura do policial e um colega que ou teria se assustado ou para evitar que ele tirasse a arma, disparou contra o peito do Fábio. Do outro lado, a família alegando que houve um abuso policial
E até chama atenção, André, nas imagens, e eu acho que a gente consegue até mostrar esse trecho em detalhes, em que o Fábio, o pai, chega em determinado momento a falar para os policiais: para, eu também sou policial, eu também, não atira, não atira. E mesmo assim, ele foi atingido por esse disparo no peito. Ó, apesar da gente, ali a gente observa, para aí um pouquinho a imagem, ó. Nesse momento, esse aqui do meio, esse do meio é o Fábio Zortea, é o que está de bermuda. E em vários momentos a gente percebe, né, Glauco, Lucas, ele segurando uma vez o filho, uma vez ele se protegendo, neste caso aí, do policial. Ou seja, ele estava assim numa posição de tentar apaziguar, acalmar os ânimos, porque ele percebeu que os filhos estavam alterados e os policiais também, conforme a gente vê aí na imagem. Eu não sei se a gente tem o áudio, temos o áudio, podemos colocar o áudio da briga quando acontecia. Que inclusive me parece que a mãe também acabou se envolvendo ali, tem uma gritaria naquele momento. Eu acho que foi a filha do seu Fábio. Filha, coloca o áudio aí, coloca o áudio. Eu sou policial também, volta ali. Volta pra gente ouvir. Não faz isso. Eu sou polícia também. Eu sou polícia também. O abuso policial, numa das situações que a gente vê aqui, um dos filhos do seu Fábio já estava sendo mobilizado e quando o outro policial vem e com um pedaço de madeira, o cacetete mesmo, né, ele continua batendo no filho que estava imobilizado. Quer dizer, são diversas cenas que a gente consegue extrair disto que aconteceu meio ano atrás e agora a própria justiça pede, Lucas, eu quero que você repita para a gente compreender, fechando agora 6 meses deste caso, a justiça pedindo... O que a justiça pede especificamente para a Polícia Civil, Lucas? Então, André, o que acontece? Toda vez que acontece algum crime, a polícia tem um prazo padrão de concluir o inquérito. Certo. Normalmente, 30 dias. Passados esses 30 dias, pode-se pedir uma prorrogação de mais 30 e mais 30, mas, claro, sempre apresentando justificativas. E desde esse caso, a polícia, claro, sempre pedia essa prorrogação, alegava que precisava de análises, de perícias, mas são 6 meses. Então, no último dia 11 de fevereiro, a Justiça pediu uma manifestação do delegado dizendo, olha, ou conclua o inquérito, pedimos que remeta esse inquérito, ou nos informe o motivo de não conseguir fazer neste momento. Só que, pelo que a gente sabe, até o momento não tem uma resposta, não tem uma conclusão da polícia, que, como eu bem disse, a nossa produção apurou, junto com o delegado Juliano, que nos próximos dias ele deve concluir esse caso. Só o que acontece, André? É um caso que lá no início, os filhos do policial foram presos e foram tratados, inclusive, como investigados por tentativa de homicídio. Não foi preso. E agora, ao longo da investigação, os policiais militares passaram a ser investigados também. Então, até o momento, André, não se sabe exatamente quem vai ser indiciado, por qual crime e nem mesmo qual que vai ser a linha dessa investigação. Se vai atender uma legítima defesa por parte dos policiais ou vai entender que houve algum tipo de abuso. Lembrando, são pelo menos 3 policiais investigados nessa ação, André. Tá, a gente percebe também ali, junto na cena, talvez, eu não sei se confirma que seja ele, esse guarda privado que teria talvez ele chamado a polícia, mas ele aparece ali na cena também, não é mesmo, Lucas? Aparece ali um guarda ali, ó, inclusive com um cacetete, batendo em um dos filhos do Fábio Zortea. Olha, ó, exatamente essa imagem, Lucas. Esse guarda, André, e é um guarda privado, não é da Brigada Militar, não é policial, é um guarda privado, foi quem teria dito para a polícia, apontado os jovens, os filhos do policial rodoviário, que como autores de algumas algazarras que eles relataram na época, que estavam destruindo árvores, que teriam causado uma confusão na cidade. Então, esse guarda privado foi quem apontou e foi junto, André, com a polícia até o local. E não só foi junto, como também agrediu eles com esse cacetete. Esse homem também está sendo investigado e também aguarda o resultado dessa investigação para saber qual vai ser o tipo de indiciamento ou envolvimento dele no crime. E tem que se esclarecer se, afinal de contas, os que estavam fazendo bagunça dentro de uma padaria, que teria sido a origem, né, do chamado deste guarda privado para a Brigada Militar, se são as mesmas pessoas. Se são as mesmas pessoas, os dois... Não eram eles, André. Pois é, não eram eles. E aí, então, a gente consegue concluir que eram as pessoas erradas, né?
E sem falar que quem estava mexendo nas folhas, quebrando árvores no canteiro central, arbustos, eram quem? Eram os filhos do seu Fábio Zorté, o policial rodoviário aposentado. Eram eles que estavam ali, pelo que tudo indica, até sim, estavam podando as árvores. Isso também tem que se esclarecer, né, Lucas? Isso, alguns depoimentos que a gente ouviu, nossa equipe quando esteve lá na época do caso, acompanhou inclusive o velório ao vivo aqui no SBT Rio Grande, alguns depoimentos que a gente ouviu. Com relação à padaria, eu fui até o local, conversei com funcionários, com responsáveis, o que eles me disseram? Que não eram os filhos do policial rodoviário federal aposentado. E, inclusive, André, eu assisti imagens de câmera de monitoramento da confusão, mostrando mesmo que eram outras pessoas, imagens que não foram divulgadas na época e são mantidas ainda em sigilo, mas eu consegui assistir essas imagens na época. O do arbusto também, é isso? De fato, os dois irmãos, André, estavam quebrando ou recolhendo folhas no canteiro central. Mas o que a família me dizia? Que o Fábio, pai, e os dois filhos costumavam fazer esse tipo de serviço. Eles plantavam muitas árvores pela cidade, em praças, então eles saíam à noite para fazer esse serviço. Foi o momento que aconteceu a abordagem, a perseguição e depois toda essa confusão. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Seguimos acompanhando, inclusive, sobre o posicionamento da Polícia Civil sobre esta investigação. Agora, 12:08. Olha só, a gente mostrou aqui essa semana, ou na outra semana, dinheiro na mala, né? Aliás, toda hora tem. Dinheiro na cueca, a gente falou ontem, dinheiro no tênis, não foi? Dinheiro escondido debaixo da palmilha do tênis. E agora, sabe aonde, ô Glauco? Aonde que a polícia encontrou dinheiro, sabe aonde? Onde? Dentro de um copo térmico. Copo térmico. Mas olha, não é uma quantia qualquer não, viu? São pelo menos 300 mil reais. Esse é o assunto que abre o nosso giro de notícias. $60 mil escondidos em 2 copos térmicos. A quantia é equivalente a 300 mil reais sem procedência. A apreensão aconteceu ontem à tarde na BR-285 em Ijuí. Aos policiais, a motorista de 24 anos disse que saiu de Porto Alegre e levaria o dinheiro para um primo em Santana do Livramento, na fronteira. Dá para acreditar? O motorista desta caminhonete atropelou um ciclista em Tupanciretã, na região central do estado. O homem de 39 anos não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. A vítima era um operário de uma obra e estava a caminho do trabalho. O motorista, que fugiu do local, foi localizado dormindo na casa do sobrinho em um município vizinho. De acordo com a Brigada Militar, o motorista estava embriagado e não tem carteira de habilitação. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à penitenciária de Júlio de Castilhos. Coloca a sirene aí porque tem flagrante. Um ladrão chega com pé de cabra e arromba o portão. Repare que nem mesmo a movimentação na rua intimida. Logo após entrar no local, ele faz uma varredura do que pode ser levado. Os alvos são uma bicicleta e um capacete. Detalhe que ele só parou por aí porque o alarme do prédio disparou. O fato aconteceu na madrugada do último sábado em um condomínio do bairro Medianeira, na capital. É isso aí, não tem horário, não tem local, entram e se sentem, Glauco, à vontade para fazer uma varredura e ver o que mais vale a pena levar, que ponto que se chega. Com relação ao volume de dinheiro que a gente percebe que muitas vezes tem apreensões, a gente tinha falado, mas afinal em reais, né? Qual é o valor que a gente pode circular? A Polícia Rodoviária Federal, baseado em própria orientação ou determinação da Receita Federal, cerca de 10 mil reais é o valor que uma pessoa pode ter sem estar declarado. Acima disso, aí precisa apresentar o comprovante, se vendeu algo, né? A própria declaração de imposto de renda, extrato bancário, enfim. Mas esse é o valor, digamos assim, que até 10 mil reais é um valor e que não se leva... Eu nunca vou ter esse problema. Não se leva em consideração, né? Mas a gente vê cada valor aí, olha a quantidade, 300 mil reais em copos térmicos, hein? Hein, Glauco? 300 dinheiro frio. Mil reais, vai gelado, hein? Muito bem, seguimos adiante, 12:11. Atenção, agora nós vamos tratar de mais um caso de muita polêmica e muita discussão. A polícia está investigando, atenção, a polícia investiga a abordagem a um menino negro que foi expulso de um supermercado aqui em Porto Alegre. Esse menino tem 12 anos. A delegada que está investigando, acompanhando este caso, é a delegada Andrea Matos.
e que vai conversar com a gente ao vivo a partir de agora. Delegada, boa tarde, obrigado por nos atender. A senhora me escuta bem, delegada? Escuto. Boa tarde. Delegada, boa tarde. só para a gente entender, né, eu queria que a senhora contextualizasse o que de fato aconteceu. Aparece o menino aqui nas imagens, num círculo, para mostrar onde ele circulava pelo supermercado, com uma mochila nas costas. Para nós compreendermos esse contexto, isso aconteceu no dia 12 de fevereiro. O que aconteceu? O menino chegou ao mercado, estava sozinho, estava com quem, delegada? Bom, ele foi ao supermercado a pedido da mãe, dando uma lista de compras e o cartão e a mochila. Né? Logo na entrada do supermercado, ele perguntou se ele poderia entrar com a mochila e o segurança disse que sim. Então, ele deu início às compras, né, conforme foi solicitado pela mãe, mas ele foi colocando as compras dentro da mochila. Certo. Até que, né, ele foi abordado por uma segurança mulher do supermercado e foi, então, obrigado a mostrar a mochila. Uhum. E, né, segundo o pai, né, parece-me que foi bem constrangedor, assim, até porque o menino chegou bem abalado em casa, essa abordagem. E o guri tentou argumentar com a equipe de segurança, disse que faria o pagamento ao final das compras, né, inclusive mostrou a lista, mostrou o cartão de crédito, mas os seguranças, né, o obrigaram a sair do estabelecimento. A sair do estabelecimento. Teve um corte aqui no áudio. Bom, então assim, resumindo, esse garoto, 12 anos, foi encaminhado a pedido da mãe, ele foi sozinho ao supermercado. Na entrada, ele perguntou ao guarda se ele poderia entrar de mochila, o guarda tinha autorizado. Não disse o que faria com a mochila, perguntou se podia entrar com a mochila. Entrou, ao invés de fazer as compras através ali que ele tinha a lista, de colocar no carrinho, né, ou num cestinho, ele estava guardando na mochila, que aí foi o momento então que ele foi abordado. Bom, qual é a linha de investigação, delegada, que a senhora segue a partir de agora? Porque por parte da família diz que houve um constrangimento muito grande, que esse menino teria ficado, chegou em casa, né, num estado... Muito abalado. Exatamente, muito abalado. Mas aí eu lhe pergunto, qual é a linha de investigação que a senhora segue a partir deste relato? O que falta ainda a senhora obter de informações? O que deve acontecer daqui para frente? Olha, nós recebemos, a partir do momento que nós recebemos a ocorrência, né, ela não foi registrada aqui, então ela chegou uns dias depois aqui na Delegacia de Combate à Intolerância. Nós já fizemos o pedido, a solicitação por ofício ao supermercado, para que as pessoas envolvidas, enfim, na ocorrência fossem identificadas e bem como, né, nós pedimos o envio das imagens. Ontem no meio da tarde nós recebemos as imagens, mas as imagens que nós recebemos não nos revelam muito. Né, até porque só mostra o momento que o menino está entrando no supermercado, ele circulando ali no estabelecimento. Então, nós queremos as imagens completas, né, e ouvir, né, os principais envolvidos no dia da ocorrência. Agora, delegada... Depois eu quero conversar com a criança, até porque os pais, eles falaram, eles fizeram um relato a partir do que foi contado pelo filho, né? E é muito importante que nós conversemos com a criança para que a gente entenda melhor como funciona a dinâmica dos fatos. Meu colega Glauco tem uma pergunta e depois eu também tenho outra pergunta para a senhora, né, Glauco? Eu queria saber, delegada, boa tarde, em primeiro lugar, se houve agressão física, porque a gente vê ali que há reclamação de constrangimento, enfim, toda a questão, né, psicológica, mas a agressão física, há um relato ou não? Não há relato de agressão física, não. Foi agressão, pelo que nós entendemos até agora, foi uma agressão verbal, né, foi a maneira como foi feita a abordagem, então, que teria sido uma maneira meio que vexatória, né? Talvez aí esteja o que a senhora mais questione no momento, né? A maneira da abordagem, porque eu fico me perguntando qual teria sido a abordagem correta numa situação como essa, e isso servindo até de exemplo para mercados menores, né, delegado? Não, e que sirva até numa de situação como uma espécie de alerta, né? Não se deve chegar, de repente, colocar a mercadoria dentro de uma bolsa. O que a senhora acha que deve ser feito nessa situação?
claro que no primeiro momento a gente entende que não é o adequado, né? Que existe carrinho e cestinha, então, para isso. Então, realmente, o consumidor ele deve colocar as compras no local adequado, que seria o carrinho e a cestinha. Mas eu quero entender... Bom, mas a gente está falando de uma criança, né? Claro. Então, uma criança de 12 anos, então... Qual será que é o entendimento que a criança tem a respeito disso, né? Eu não sei se foi a primeira vez que ele fez compras, se foi a primeira vez que ele foi sozinho. Com certeza não é a maneira correta de fazer compras. Mas o que a gente quer entender, poxa, como é que se deu essa abordagem? Foi uma abordagem padrão? Foi uma abordagem vexatória? Nesse caso, como deveria ter sido? Só para a gente encerrar, delegada, por favor. Olha, eu não sei, assim, daqui a pouco... porque eu preciso ver as imagens, sim, né? Perfeito. De uma maneira correta, enfim, eu não sei se houve gritos, né? Sim. Ou chamar alguma autoridade da área da infância e juventude nesse momento, né, para se fazer uma... Delegada Andréa Matos, muito obrigado, a gente segue acompanhando. Quando a senhora tiver novidades, por favor, né, nos mantenha informados. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde, um bom trabalho para a senhora. Muito bem. Tivemos um pouco de falha no corte, mas é uma situação que, de fato, precisa de investigação, Glauco. Mas é importante a gente trazer, né, baseado em tudo que já aconteceu nos últimos tempos aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, é importante a gente ter e, principalmente, orientar, porque ela é uma situação muito delicada. Né? Sem dúvida. É uma situação delicada e se trata de uma criança. E, por isso, né, a necessidade de, com muito cuidado, fazer a avaliação e que sirva de orientação. Eu imagino que também os mercados, grandes, pequenos, médios, precisam de uma orientação de como conduzir num momento como esse, Glauco. E vamos deixar aqui bem claro, né? Não é uma questão que a gente goste nunca, longe disso, mas de certa forma nós ficamos, no estado, marcados por aquilo que aconteceu no supermercado Carrefour. Então, para muitas pessoas longe daqui, o Rio Grande do Sul é muito, muito discriminador. Tá? Eu não vou entrar a fundo nessa questão, mas vamos dar a posição aqui do grupo que é responsável por essa unidade onde isso aconteceu, né, que é o Grupo Big, que afirma que o caso não corresponde aos procedimentos, valores éticos que regem, né, as regras ali, enfim, com perdão da redundância, as normas da própria empresa. Assim que tomou conhecimento do fato que aconteceu no dia 2 de fevereiro, o hipermercado já encaminhou as imagens, como disse a delegada aí, esclarece que demitiu o funcionário responsável pela abordagem e também que está colaborando de todas as formas para apurar este caso aí. E a partir do momento houve a demissão, é isso? Demissão do funcionário que fez esta abordagem. Aí houve um reconhecimento por parte do mercado de que algo foi errado, né? Mas isso só a investigação vai poder apresentar aí as suas conclusões. Seguimos 12:20 e atenção! Atenção, porque um assaltante de carros foi morto na noite de ontem, aqui na zona sul de Porto Alegre. Lucas Abate, ele também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Aliás, parece que é uma coisa casada. Né? Nos traga os detalhes do que aconteceu, Lucas. Pois é, André, a vítima desse caso, Renan Silva, morto ontem à noite no bairro Tristeza, em frente ao prédio onde ele morava, era uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas, mas, André, principalmente também com roubo de veículos e, olha, não qualquer tipo de veículo, apenas veículos de luxo. Chegou a ser preso no ano passado pela Polícia Civil por esse crime, mas a gente já chega lá. Vamos recuperar, André, o que aconteceu ontem à noite. Tem imagens de câmeras que não mostram exatamente o momento da execução, mas mostram a dinâmica do crime. Os criminosos chegam nesse carro vermelho, nesse Siena vermelho, um deles desce do veículo, caminha e olha só, André, repara que ele chega a tentar esconder o rosto ali, ele tá de máscara, boné, e ele tenta esconder ainda o rosto com um capuz. Aí quando ele sai do quadro, quando ele sai da cena da câmera, ele dispara várias vezes contra essa vítima que estava na frente de casa, André. E logo na sequência volta, entra no carro e foge do local. Então a polícia divulgou essas imagens e pede ajuda para tentar identificar e localizar esse veículo utilizado pelos criminosos. Vamos ouvir então um trecho do que nos contou o delegado Nilton Martins, que está à frente do caso. O atirador chega por trás, efetua os disparos e sai correndo. Nós vimos que o atirador desembarca de um Fiat Siena vermelho. E esse Fiat Siena tem uma característica de estar com o farol direito
Queimado. Ele tem um passado criminoso, ele era relacionado a roubo e receptação de veículos e também tráfico de drogas. E ele morava naquele endereço há aproximadamente 3 semanas. Ele é original do bairro Cristal. A gente não sabe se ele teria saído do Cristal já por estar recebendo alguma ameaça, que circunstâncias motivaram essa mudança. Meio-dia, 22 minutos, coloca a sirene, mais um carro de polícia. Atenção, Lucas Abate detalhando pra gente de um assaltante de carro que foi morto na capital. Aí as imagens, o momento do carro vermelho. O carro vermelho chega, inclusive só com um farol. Desce do carro este homem que está de boné, depois ele coloca a touca, em cima do boné coloca a touca, né? Ele se aproxima, ele vai sair da imagem agora, Lucas, ele coloca a touca, aí ele desaparece da imagem, enquanto que o carro vermelho faz a manobra, quase bateu num, e depois na fuga ainda quase que batem na esquina num outro veículo. Então o carro vermelho fica esperando, e enquanto isso, ó, ele vem correndo de touca, de capuz, entra no carro, e olha ali, ó, aí se vão embora. O que ele fez naquele momento ali, que ele não aparece na imagem, ele estava onde, hein, Lucas? André, a vítima estava na frente do prédio, um pouco mais à frente é a fachada, a entrada do prédio. Ele estava na frente de casa, não sabemos exatamente ainda o que ele estava fazendo, mas estava na frente de casa e, segundo apurou a polícia, André, esse criminoso de capuz, moletom e capuz, nesse calorão que já é estranho, quando ele sai da imagem, ele chega por trás, André, e atira pelas costas diversas vezes contra o Renan Silva. Essa câmera não flagra, a polícia busca outras imagens para ver melhor a dinâmica do crime, mas ela dá algumas pistas que são bastante importantes para a polícia. Primeiro, mostra de certa forma o rosto do assassino, do atirador, e mostra esse veículo, esse Siena vermelho, que tem uma característica bem peculiar, está com um dos faróis queimados e até por isso a polícia divulgou essas imagens, para tentar identificar esse veículo, pedir ajuda da comunidade, moradores da região que perceberam um Siena vermelho com o farol queimado, André. E ele, por trás, diversos crimes, essa vítima. Por que ele era alvo dos criminosos? Por que ele foi executado, hein, Lucas? É o que a polícia busca responder agora, André. Não se tem ainda uma linha de investigação mais provável. Conversei agora pela manhã com o delegado Nilton Martins, que está assumindo o caso. O que é que ele me disse? A vítima tem diversos antecedentes, tanto com tráfico quanto com o roubo de veículos. Então, provavelmente está ligado a esses crimes. Agora, eram comparsas conhecidos dele que fizeram algum tipo de queima de arquivo? Era algum tipo de rival, algum tipo de desafeto? É o que a polícia tenta responder a partir de agora. Chama a atenção também dos policiais, André, que esse jovem, essa vítima, o Renan, se mudou há menos de 3 semanas para aquele ponto. Ele morava no bairro Cristal e se mudou para esse apartamento há menos de 3 semanas. Foi uma coincidência ou estaria fugindo de algum tipo de ameaça? É algo também que a polícia vai apurar. E sobre o histórico dele, André, eu não sei se a gente tem essas imagens também, mas no dia 30 de abril do ano passado, ele foi preso pela delegacia de roubos lá em Torres. E ele era um daqueles criminosos, André, que gostava também de ostentar. Ele roubava veículos de luxo, muitas vezes ficava passeando com esse carro e o curioso, foi preso lá em Torres em um apartamento de alto padrão com vista para o mar. Obrigado, Lucas. Obrigado pelas informações. Meio-dia, 26 minutos. E atenção, olha só, um ciclista morreu depois de ser atingido por uma moto. Isso foi em Bagé, região da Campanha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Glauco, mais uma rodovia ali com, escura, também problemas no asfalto. Mas é aquela história, nada justifica, Glauco. Dá para dizer que é uma combinação de fatores, né? Uma fatalidade, não sei. Bom, isso a polícia também está investigando, porque a questão é a seguinte, esse ciclista, ele atravessou a pista no momento em que estava passando esta motocicleta aí. É a Avenida São Judas, em Bagé. Isso aconteceu no último final de semana, André. A gente vê nas imagens que o ciclista tenta atravessar para o outro lado, justamente quando é atingido, então, pela moto. O condutor desta motocicleta não teve ferimentos. Até dá para ver ali que não foi assim uma queda. Não estava em alta velocidade. Deve ter batido a cabeça, alguma coisa assim, porque a vítima
O ciclista foi encaminhado inconsciente já para o hospital e acabou não resistindo, morreu. Infelizmente, nesse acidente, a gente tem esse registro aí, que é uma coisa realmente muito forte, né, André? A gente sempre procura olhar por todos os ângulos, né, Glauco? Todos os lados. É evidente que é uma avenida que ela é escura. Ela é escura. Agora já se tem as lâmpadas, essas são as de vapor de sódio, mas são as lâmpadas LED que deixam muito mais claro. Apenas analisar o contexto. O ciclista, naquela outra imagem, eu não sei, ele parece que ele vai na diagonal, que até é uma orientação, né? Mas ele não olha para trás. Ele não olhou. E parece que ele não ouve o barulho, porque, poxa, a moto... eu acho que é uma pessoa de idade, me parece, coitado desse senhor aí. Mas ele não olha para trás. Me parece que ele entra na diagonal e os dois foram surpreendidos, principalmente o motociclista ali, que não estava em alta velocidade, mas até por ser escuro, capacete, à noite, mal iluminado, né, tem essa dificuldade. A gente vê, mas tem poste aqui, tem poste, as luzes estão acesas, mas não é a luz ideal, uma vez que hoje nós temos, né, tantas lâmpadas de LED. Eu até acho essas aí, eu gosto mais dessas, mas reconhecidamente é mais escuro. As de LED iluminam muito mais, são mais claras, trazem uma iluminação muito maior. E aí, no final das contas, é isso, junta iluminação. Neste caso, não tinha alta velocidade da moto, mas aí alguma distração do ciclista. Pode ter. E, infelizmente, o resultado é esse, Glauco. É uma combinação de fatores fatais e isso a gente, eu acho que concorda, né, vendo essa imagem aí. Lamentar realmente mais uma morte no trânsito. E para deixar bem claro, né, pode acontecer de qualquer forma, inclusive sem alta velocidade. Destacar o que você falou, não parece que a motocicleta está em alta velocidade, não. É verdade, fica o nosso pedido. Chegando o carnaval, Glauco, a gente vê que também é um período que as pessoas devem redobrar o cuidado, atenção, previsão de muito movimento sexta e sábado pela Freeway. Então, já que estamos falando de trânsito, já vai aí o nosso pedido. Amanhã acho que a gente vai poder falar mais sobre isso, orientação. Há uma grande mobilização das polícias, principalmente Polícia Rodoviária Federal, para que tenhamos paz nas estradas. E para isso a gente precisa da compreensão e colaboração de todos. Atenção, 12h 29 minutos. O nosso assunto agora é sobre a Ucrânia. Direto da Ucrânia, o nosso colega Sérgio Uch, ele está lá em Kiev, né, no coração, no centro da guerra. E o Sérgio Uch vai atualizar a situação do ataque russo ao território ucraniano. Vamos saber aonde o Sérgio Uch está neste momento, hein, Sérgio? Nós falamos aqui de Kiev, capital da Ucrânia, país que está sendo invadido neste momento em várias frentes, ao norte, ao sul e também a leste. A confirmação de explosões e ataques com mísseis em pelo menos 6 cidades do país. Segundo o governo ucraniano, pelo menos 6 aviões e 2 helicópteros russos foram abatidos. O Ministério da Defesa aqui da Ucrânia também dá conta de que 50 soldados russos teriam sido mortos. O governo ucraniano decidiu entregar armas para todas as pessoas que queiram, para, segundo o governo, se defender dos russos. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin alertou os Estados Unidos e seus aliados para que não interfiram nesta guerra, porque podem ter uma resposta sem precedentes na história. A situação é gravíssima, há filas em supermercados, pessoas tentando sair aqui de Kiev, o espaço aéreo do país está fechado, não há voos chegando, nem há voos saindo daqui. Ao longo da programação do nosso portal SBT News e também nos programas do SBT, nós vamos atualizar todas as informações aqui direto da Ucrânia. Sérgio Uch, de Kiev. Muito bem, muito obrigado ao Sérgio Uch, nosso colega do SBT lá em Kiev. Ele que desde ontem me relatando através das redes sociais, do Twitter, as situações que está vivenciando e por isso trazendo aí os detalhes. Agora já começa a anoitecer. Temos a imagem ao vivo de Kiev. Coloca a imagem ao vivo. Ali onde estava inclusive o Sérgio, na Praça Independência. Começa a anoitecer em Kiev e agora que se espera, Glauco, né, novas investidas sobre a Ucrânia. Aí a imagem ao vivo, gente. Imagem ao vivo nesse momento, bem próximo de onde está o nosso colega, o Sérgio Uch. A temperatura em Kiev agora, a temperatura é de 3 graus, lá 17,32, está nublado. Eu repito, imagens ao vivo.
Há uma viatura policial mais abaixo, aqui a gente consegue perceber à direita. O toque de recolher, nós temos aí a sirene, gente, o toque de recolher que a gente escuta acompanhando ao vivo, ele é assustador. Escutem. Olha o toque de recolher. Mais uma vez a gente vai colocar agora sim. É assustador, Glauco. É assustador o toque de recolher. Foi tocado o hino da Ucrânia como um estímulo à população, né, de soberania. E, inclusive, a Ucrânia distribuindo aos cidadãos ucranianos armas para que defendam a pátria, Glauco. Tu imagina, esta é a Praça Independência, a Praça Central. E ali, se a gente puder colocar a sirene, é uma sirene angustiante, é um drama vivido por muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas e muitos brasileiros também, né? Principalmente as famílias de jogadores que estão lá na Ucrânia e pedindo ajuda do governo brasileiro para que possam sair da Ucrânia até... Ó, tá aí a sirene, ó. É assustador. Eu fui dormir quase 3 horas da madrugada acompanhando essa imagem, a sirene tocando, Glauco, lá são 17h32, então são quantas horas mais? 5 horas mais? 5 horas a mais. A sirene, olha só, a sirene avisando, toque de recolher, orientando a população, porque inicialmente, repetimos, Glauco, os focos de um possível ataque da Rússia seria em 2 regiões. Né? Muito se fala no esporte, o Shakhtar Donetsk, né? A região de Donetsk, que é uma delas, e a outra região, Luhansk, né? Que fica ali muito próxima. Então essas são as regiões de conflito. E o que se percebe é que a Rússia também está com investidas em outros locais da Ucrânia. Por isso a preocupação de jogadores, de familiares, de crianças, para sair do país é muito difícil. Primeiro, o risco de ataque pode acontecer em qualquer lugar. E em segundo, aeroportos estão fechados. E até o próprio aeroporto de Kiev sofreu um ataque. E as fronteiras estão fechadas, Glauco. E aí a pergunta, quem chegar até a fronteira vai conseguir sair? Já que, primeiro, está faltando combustível. Há filas em postos de combustíveis. A Ucrânia é um país muito grande, para você chegar até a fronteira também é uma distância muito grande. Então este é o drama. É o drama, aqui no mapa a gente consegue localizar e ver a Ucrânia. Vejam só, aqui está a Ucrânia. Essas regiões aqui, a Kiev fica mais ao norte, mais ao centro, certo? Que é a capital. E as 2 regiões de conflito ficam mais ao leste. E aqui era o foco em que todos se preocupavam. Quer dizer, se tiver algum ataque russo, vai ser nessa região. E por isto, inclusive jogadores do futebol, os brasileiros que estão na Ucrânia, eles eram orientados, em caso de alguma necessidade, que fossem mais para o centro do país, para a própria Kiev ou outras regiões. O problema é que o ataque da Rússia vem se mostrando não só no leste, muito pouca coisa aqui, mas em outras regiões, Glauco. A Ucrânia, o governo da Ucrânia pediu ajuda da Turquia para barrar ou tentar barrar a chegada de russos através do mar. A questão do desabastecimento preocupa muito, principalmente as famílias de brasileiros lá, que a gente tem mais contato, né? Acham que vão ficar sem alimentação, já há falta de combustível, como você falou, tem a questão do gás, então é uma situação realmente muito angustiante. Né? Sendo que a Rússia dizendo que já destruiu 74 instalações militares da Ucrânia. Mais uma vez a imagem ao vivo para a gente encerrar e seguir adiante. 3 graus é a temperatura nesse momento. Imagem ao vivo da Praça Independência na Ucrânia, lá em Kiev. Vejam, céu escuro, agora começa o momento de mais terror e preocupação, é assustador. 17h36 em Kiev, nesse momento a gente segue acompanhando nos nossos telejornais, no SBT Notícias, no SBT Brasil. Lembrando que o SBT News na internet está 24 horas por dia, minuto a minuto, trazendo todos os detalhes e informações. Seguimos com as informações do nosso Rio Grande do Sul, meio-dia 36 minutos. Ficou para depois do feriado de Carnaval a decisão do futuro político do deputado Rui Irigaray, do PSL, na Assembleia Legislativa. Ele pode perder, inclusive, o mandato.
Desde o ano passado, o deputado é investigado por usar funcionários do próprio gabinete em uma reforma na casa da sogra na zona sul da capital. O deputado alegou que, na verdade, ele morava na casa, né, com a esposa, na casa da sogra, e por isso estaria fazendo, eu lembro na época que ele comentou isso, que seria o gabinete dele por causa do momento da pandemia. Mas, enfim, os detalhes com ele, Guilherme Roquette. Pois é, boa tarde, André, boa tarde a todos. Eu estou aqui em frente à Assembleia Legislativa, justamente onde o deputado trabalha, para te dizer, André, que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Assembleia, aprovou o pedido de cassação do deputado na última terça-feira. Essa comissão, ela é o último estágio antes dos projetos irem a plenário. Só que aqui tem um rito um pouquinho diferente, André, na Assembleia. Então, logo os projetos saem da CCJ, eles precisam passar pela reunião de líderes, quando os líderes de todos os partidos se reúnem na mesa junto com o presidente para definir de fato qual vai ser a ordem dos projetos a serem votados. Essa reunião acontece todas as terças-feiras. Na próxima é carnaval. Só na outra, então, no dia 8, é que deve acontecer então a próxima reunião de líderes e aí sim vai se definir se o pedido de cassação do deputado Rui Irigaray vai de fato a plenário. Mas o projeto já está pronto. Esse caso aí, ele remete então ao ano passado, André, como você já disse, dessa denúncia em que o deputado teria utilizado de mão de obra dos assessores, os CCs, né, funcionário, encargo em comissão, para que fizessem serviços então nessa residência. Mas o deputado se defende disso e a gente vai assistir agora. Aqui na Assembleia é um julgamento político-administrativo. Infelizmente chegamos a esse ponto com uma piada pronta que foi feita e criada aí por oponentes políticos, infelizmente me atacando. Aqui na Assembleia também foram arquivadas as duas principais acusações, rachadinha e fake news. E ficou esse tal de desvio de função que nunca ocorreu. Mas nós vamos demonstrar toda a veracidade ainda aqui no plenário para os demais colegas, mesmo tendo sido cerceado meu direito à defesa. Muito bem, obrigado Guilherme Roquette com as informações direto da Assembleia Legislativa. E olha só, na pandemia a gente viu muitas empresas fechando e também muitas empresas abrindo. Para se manter durante este período difícil é preciso não parar nunca de se qualificar. Confere aí a reportagem. Fernanda trocou a profissão na área da saúde para vender doces. A nova atividade surgiu após ela ganhar de presente da irmã um curso de confeitaria. Eu me sinto realizada, eu me sinto completa aqui. Não tem o que não dê para te criar e inventar. A base da confeitaria é a criatividade, sem sombra de dúvidas. A confeitaria em casa virou trabalho em família. Fernanda e a irmã Thaís seguem o projeto que a mãe delas iniciou em 2006. Estudar sobre o mercado do ramo de alimentos ajudou o negócio a se desenvolver e crescer ao longo dos anos. O curso, além de ter me ajudado com as técnicas, ele me ajudou também a calcular a base de preço do meu produto, as quantidades utilizadas. Investir em um novo negócio não depende apenas de boa vontade. É preciso também muito estudo. Pessoas que iniciam no ramo dos alimentos podem ter uma perda de até 20% nos lucros se não conhecerem bem o mercado. E é isto que o curso de confeiteiro do Senac RS ensina aos alunos: fazer doces e também administrar o negócio. É importante para que eles saibam que o vender um bolo não é somente o cálculo do que eles gastaram no ingrediente do bolo, envolve muito mais. Aqueles custos que a gente não consegue calcular, que é gás, que é a luz, isso tudo envolve. O curso de confeiteiro tem duração de 300 horas aula e faz parte dos cursos profissionalizantes do Senac. Para participar, é só fazer a inscrição na escola mais próxima e, quem sabe, mudar de vida como a chefe Fernanda. Eu me sinto mágica. Eu acho que fazer os doces, proporcionar um sorriso no rosto de uma criança, a alegria da festa de uma mãe e de um pai, é uma coisa de outro nível. Receber o elogio do cliente, dizer que os detalhes conquistaram eles, fizeram o seu filho sorrir, é algo incrível. Ô Glauco, me ajuda. Lembra da nuvem de gafanhoto? Lembra lá no início da pandemia? Pelo amor de Deus. Pois é, assim foi, não, nem falaremos nela. Agora tem uma história de rio voador, Glauco. Aonde? Rio voador. Tá vendo? Entra em campo, Stelci.
Esta é Alcias. A gente tem que falar desse rio voador, todo mundo quer saber o que é isso. E olha, ele é uma boa notícia. O rio voador é algo de bom em que a gente precisa aqui no Rio Grande do Sul. Explicando aí, vamos colocar a imagem, que aí fica mais fácil de explicar para o nosso telespectador do que se trata. É o canal de umidade da Amazônia. Então, o que acontece? O Oceano Atlântico, pelos ventos alísios, lá na região do Equador, joga a umidade para a Amazônia, que se transforma em chuva, e a Amazônia, que é uma bomba de água, devolve para a atmosfera na forma de vapor. Toda essa área em amarelo aqui é vapor d'água. O vapor d'água é essencial para formar nuvens, para trazer chuva. E aí nós temos aqui toda a Cordilheira dos Andes, o verdadeiro paredão. Então, entra a umidade do Atlântico, a Amazônia devolve para a atmosfera e essa umidade encontra essa barreira, que é a Cordilheira dos Andes, e é desviada essa umidade na forma de um corredor de umidade ou mesmo no formato de um rio voador de centenas de metros. Muita água é transportada entre 500 metros e 2 quilômetros de altura. Para tu teres uma ideia, André, em 24 horas, esse rio voador consegue transportar o equivalente a 100 dias de consumo na cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes em 24 horas. E aí, então, veja a quantidade de água que está viajando na atmosfera para formar chuva. E isso em forma de uma... De vapor d'água, de água na forma de vapor que forma nuvens. E foi justamente esse canal de umidade que trouxe toda aquela chuvarada para a Bahia lá no início de janeiro, em dezembro, aliás, sul da Bahia, depois Minas Gerais, depois São Paulo, Rio de Janeiro. Esse canal de umidade estava todo parado lá. E vejam, ele sai então dessa região e agora começa a descer em direção ao sul. E a cascata vai ser aonde? A queda dele? Quando é que vai cair esse rio, hein? Esse rio vai cair trazendo chuva para o nordeste da Argentina, ajudando a atenuar os incêndios enormes que acontecem por lá. Mais focos por lá, inclusive. Exatamente. Então vai fazer essa trajetória aqui, que tá, esse campo em amarelo aqui é esse rio voador. Esse rio voador vai despejar essa água aqui em direção ao sul do Brasil, o que significa que vai voltar a chover, ainda irregular, porque a gente está no ano de Laninha. A chuva não é parelha, mas a expectativa é de bons volumes de precipitação nos próximos 7 dias, o que com certeza vai atenuar os efeitos da seca. E por outro lado, André, é verão e aí tem ar quente, tem risco também de temporais. Nós teremos muitos dias pela frente com temporais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no estado do Paraná. Tá bom. E esse rio voador, ele chega quando e fica por quanto tempo por aqui? Ele começa a chegar no final de semana, reforçando a instabilidade. Hoje já tem temporais, amanhã também, mas a chuva mais volumosa ela deve acontecer ao longo do final de semana. A gente vê que uma frente fria já se aproximando aqui, ó, do Uruguai, vê que a umidade mais dispersa no centro do país e aí esse canal de umidade vai encontrar esse sistema e principalmente entre segunda, terça e quarta-feira, no feriadão de carnaval, nós teremos essa boa notícia da chuva voltando mais forte ao Rio Grande do Sul e com volumes maiores. Serão esses 5, 7 dias aí de instabilidade, os maiores volumes no começo da próxima semana. Eu coloquei aqui também, trouxe, não sei se a gente consegue colocar, Luciana, o mapa da previsão. Vamos uma previsão para hoje, vamos começar por hoje. Já está 35 graus em Uruguaiana, viu? Acho que a gente vai uns 37 lá, vai subir mais do que a gente está colocando no mapa. 37 graus hoje em Santa Rosa. E aí tem alerta, porque o sol está predominando, ainda a nebulosidade não chegou, mas entre a tarde e a noite os temporais avançam aqui pela Campanha, Fronteira Oeste, Missões e até mesmo região de Santa Maria. Na região metropolitana e na Serra, pode chover sim, mas muito isolado, André. A minha preocupação hoje em relação a temporais, metade sul e metade oeste do território gaúcho. Nos próximos 4 dias para Porto Alegre, o abafamento vai seguir. Vejam, a temperatura não baixa dos 30 graus, chegando aos 35 hoje e também no domingo. As manhãs e madrugadas também muito abafadas. E vejam, aparece a chuva aqui quase todos os dias. Tem uma folguinha no domingo, mas é chuva isolada, típica de verão. Hoje muito isolada, amanhã com risco maior de temporais, também na tarde de sábado. O domingo dá uma aliviada e entre a segunda e a quarta-feira aí sim chuva mais forte e com risco aí até mesmo de alguma situação de transtorno. Pois é, então a gente tem a chuva mesmo desse corredor, desse rio voador aí, iniciando na semana que vem, durando pelo menos uma semana? Não, uns 3, 4 dias aí, aqui no Rio Grande do Sul, né? Em Santa Catarina e Paraná pode ficar um pouquinho mais de tempo. Pois é, mas o carnaval vai ser no tananana e com chuva, é isso? Não tem carnaval. Mas aqui em casa, Ô Glauco. É só assim que eu sei dançar com o dedinho. Olha a chuva aí, olha a chuva aí. Oi. Que maravilha. Vai, vem pra cá, chuva. Vem pra cá, chuva. Vai dançar
uma chuva mesmo. Vai dançar, olha. Chuva aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que muita gente vai comemorar. Com certeza, não há olha, dúvida. a falta de chuva hoje ela não é mais problema na lavoura, é problema na cidade também. É um problema de todos. Mesmo que venha com temporais, ela é muito esperada. Então, nos próximos dias, a gente tem uma perspectiva. Para quem está no litoral, respondendo a pergunta do Glauco, a chuva mais forte, inicialmente, ela fica mais no interior do continente, que é justamente onde precisa, onde estão as áreas produtoras, as lavouras. Então, o litoral, até segunda-feira, se aproveita, porque, veja, 30, 31 graus em Capão da Canoa, tem sol na sexta, mas com chuva de final de tarde, sol no final de semana, o sol aparece na segunda, a chuva na segunda-feira ela chega mais no final da tarde, então vai dar para aproveitar bastante o litoral e segue o calor e o vento, é claro, um pouco presente aí. Indo lá para a Praia do Cassino, mais ao sul do estado, a gente tem um pouco mais de nuvens durante todo o período aí da sexta até a segunda-feira, mas veja, o calor se mantém, dá para curtir a praia também, ficar só atento aos finais de tarde, porque tem risco de temporais também na Praia do Cassino, na sexta-feira e lá no domingo também pode acontecer. E aí na terça e quarta-feira de carnaval a instabilidade pode ser um pouco mais abrangente, pegando principalmente municípios do interior do estado e no litoral mais nessa forma de pancadas passageiras, ou seja, não atrapalha tanto o veraneio aí e quem vai curtir o litoral. Volumes de chuva, aqui a previsão do modelo canadense, é uma das ferramentas que nós usamos para fazer previsão do tempo. Olha aqui, ó, metade sul do estado com volumes entre 75 e 100 milímetros nos próximos 7 dias. Metade norte muito irregular, mas haverá pontos também de chuva forte, chovendo mais lá em Santa Catarina e Paraná. Se a gente conseguir botar a projeção do outro modelo também, a projeção aqui do modelo alemão, vejo que ele bota uma chuva um pouco mais parelha aí pela região e também com volumes acima ao redor de 100 milímetros. Importante, André, que vai chover nos principais afluentes dos rios mais importantes do estado. Claro, a gente não vai reverter totalmente aí o nível dos rios, mas vai ter uma melhora também no nível dos rios e principalmente nas áreas produtoras, nas lavouras, teremos uma melhora aí neste quadro também da umidade do solo e da umidade na vegetação e aqui também no nordeste da Argentina, vejam aqui nessa região com volumes maiores também na região do sul do Paraguai. Então as queimadas devem dar um alívio pelo menos nessas áreas. E estão averiguando o que vem provocando essas queimadas. Suspeita é de que sejam criminosas lá na Argentina, né? Então a gente, por incrível que pareça. Queimada criminosa num período de seca, realmente acaba ganhando essa proporção gigantesca que fica difícil depois combater. A gente tem imagens ao vivo da praia também, olha lá serra, de Gramado. Lindo, céu azul, ó. Está agora em Gramado, 29 graus de Gramado. É muito abafado hoje. E agora a gente vai para a praia, 26 graus. Vai ter sol na praia, é isso? Sim, tem sol na praia, vai dar para aproveitar. Leve filtro solar que será necessário. Pois eu tô mesmo comprando aqui no meu aplicativo da Panvel. Já tá mesmo aqui, porque tem um desconto. Presta atenção que eu vou explicar. Diga, Glau. Não, gostei do modelo alemão. Deve ser o Fritz, lá de Santa Cruz. É? Não, é um modelo alemão, rapaz. Was willst du? Ja? Como é que é? Was willst du? Was willst du? Faz chover. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen para ti também. Até terça-feira? Terça-feira, com chuva e guarda-chuva e tudo. Terça-feira de carnaval. Isso aí. Um beijo grande, Stael. Até terça-feira. Olha só, você que gosta de economizar, então não perde a grande oportunidade desta semana. O Torra Torra na Panvel. Já estava aqui de olho no meu aplicativo. Olha, são descontos imperdíveis. Presta atenção. De até 60% em diversos produtos. E olha só, para você, mamãe e papai, os descontos em fraldas estão super especiais. Mas a maior dica vai agora. O Torra Torra em medicamentos genéricos com até 50%. Tudo isto. E você ainda pode parcelar, gente, em até 6 vezes. Pensou que acabou? Não acabou não. A Panvel vai dar um desconto extra para você. É só usar o código VINOSBT. Tá aí, ó. VINOSBT. Tá aqui. Bem simples. Esse é o código, aqui em branco. VINOSBT. Você coloca e aí você vai ganhar mais R$25 de desconto nas compras no aplicativo ou no site da Panvel. E você ainda não tem o aplicativo da Panvel? Tá aqui, ó. Baixe o aplicativo da Panvel, muito fácil, muito rápido. Não perde mais tempo. Baixe agora mesmo e aproveite a Panvel Week Torra Torra. É só essa semana, tá bem? Panvel, bem você. Você, bem.
Tá aí um grande abraço para os nossos amigos da Panvel, né? Tanto orgulho que nós temos da Panvel. Muito bem, gente, agora 12h51, está na hora do esporte. E a gente vai continuar falando do conflito entre Rússia e Ucrânia, agora do lado esportivo. Há muitos gaúchos atuando no futebol ucraniano e por isso o Matheus Schenck entra em campo junto com o Glauco Paza, que são os especialistas, e há uma preocupação principalmente no internacional, não é mesmo, galera? É verdade, André. Boa tarde para você, boa tarde a todos, boa tarde, seu Glauco. É verdade, a gente está falando ali fora do ar, né, sobre a situação do campeonato ucraniano. Desde ontem, né, Matheus? Estamos conversando sobre isso. Desde quase madrugada, né? Como assim? Vocês estão morando juntos? É isso? A inveja não, é tem dose, aplicativo, né? Glauco. Homem atrasado, a gente conversa por aplicativo. Mas enfim. Lembra de ideias. Ninguém merece aguentar. Bom, deixa isso. Fica assim. Que barbaridade. Tá, vamos falar sério agora, porque assim, o Inter está monitorando a situação do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, que foi vendido para o futebol russo, para o Zenit, lá de São Petersburgo, 112 milhões de reais. O Zenit está pagando isso parcelado. E caso realmente essa situação fique pior, o campeonato russo deve também ser paralisado, né? E o campeonato parando, aí a situação para ser pago o Internacional complica, né? Porque o Inter vai precisar dessa grana. Não sabemos como é que vai acabar essa história, mas o Inter está de olho, tá? É claro que nós temos outras preocupações muito maiores nesse momento, que são as vidas, né? As vidas humanas. Mas é inevitável falarmos dos reflexos do que é uma guerra e que começou ontem por volta de meia-noite lá na Ucrânia, provocado pelos disparos russos, né, Matheus? E até falando nisso, né, a gente tem aí a telinha com os gaúchos que jogam no futebol ucraniano, na primeira divisão. Olha só, o TT, o Christian, o Lucas Rangel e o Gabriel Busanello são gaúchos que atuam em times ucranianos. E tem ainda o Vinícius Tobias e o Alan Patrick, que não são gaúchos, mas jogaram um tempão no Internacional, fizeram a sua carreira aqui também. Então são jogadores com muita ligação aqui com as nossas raízes, que estão nesse momento lá presos na Ucrânia, né? Porque eles não têm como sair, né, André? Né? Uma situação muito delicada, a gente falou há pouco sobre isso, não sei se tem tempo, mas para quem não acompanhou... Não tem tempo não, vamos lá, segue para frente aí, vamos lá. Fica quietinho, as fronteiras estão fechadas, os aeroportos, uma situação delicada também, e eles estão com as famílias e filhos lá, gente. Já imaginaram o desespero? Olha a imagem ao vivo de Kiev, capital da Ucrânia, que também já foi atingida por André, bombardeio. Tá aí, muita gente pergunta, por que os jogadores não pegaram as malas e vieram embora? Ô, gente, olha só, atenção, essa imagem é ao vivo, tá? É ao vivo lá de Kiev. Ele me chamou a atenção agora que está sem luz. Não há luz, apenas luzes sinalizadoras nos prédios. Lá em Kiev, neste momento, o horário, mais, né? 17h54, quase 6 da tarde. Gente, olha, me chamou muito a atenção, nós que estamos acompanhando essa imagem desde o início do SBT Rio Grande, talvez por causa do toque de recolher, é assustador. Tem o áudio aí, porque sempre tem o áudio da noite também. Se for possível, a gente coloca, atenção, Kiev ao vivo, há muitos gaúchos lá, muitos jogadores, e é uma situação muito dramática. E agora anoitece, risco de novos bombardeios, que muitos deles acontecem à noite, e às escuras a capital Kiev nesse momento, conforme a imagem ao vivo, Matheus. É verdade. E falando nisso, né, o campeonato ucraniano seria retomado nesta sexta-feira, o Popular amanhã, teria jogo já rolando para o campeonato que parou por causa do inverno muito rigoroso, voltaria amanhã, mas já está suspenso, né? Não vai ter futebol por lá. E aí os jogadores ficam nessa incerteza, ficam nessa situação bastante complicada. Não tem como jogar, não tem como voltar ao Brasil. Daqui a pouco pode ter essa situação da falta de luz, falta de energia elétrica. Então é bastante complicada a situação dos jogadores brasileiros. Claro, a gente torce para que essa situação tenha uma resolução rápida e, se possível, ainda sem maiores danos, né? Vamos falar de dupla Grenal também, seu André? Vamos lá. Treino Grêmio. Tem Grenal, né? Tem Grenal. Tem Grenal, tem até camisa aqui. Eu tô com a camisa. Tá aqui, não. Peraí, segura aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Hã? Ó. Que camisa bonita, hein? Essa tua também é bonita, hein? A minha aqui? Gostou? Não, essa aí tá apertada. A outra. Mentiroso. Qual é a mais bonita? Vamos botar essa. Mas o nosso cara do áudio... O André Rar, qual é a mais bonita? Qual é a mais bonita? As duas são bonitas. O André eu nunca descobri. Né? Esse é o nosso Rio Grande. Eu nunca descobri. Qual o seu time?
O time, os dois, Inter e Grêmio, para mim é o símbolo do Rio Grande do Sul também, a dupla Grenal. Tá bom. Eu vou trazer, eu tenho 2 carteirinhas, vou trazer uma do Inter e uma do Grêmio, vou mostrar para vocês. Tá bom, quero ver. Vou mostrar. Ô, Glauco Paz, essas camisas não são para nós, né? Infelizmente, não. Quer me contar aí como é que faz para ganhar? Não, é assim, ó, é só amanhã para você ficar sabendo como é que pode ganhar uma dessas camisas aqui, Grêmio, Inter, né? Você tem que participar, mas amanhã a gente vai dar os detalhes, porque amanhã vai ter live, logo depois do SBT Rio Grande. Tô certo ou não? Está certíssimo. No nosso Facebook a gente vai ter uma live logo depois do SBT Rio Grande e dentro dessa live, eu e Glauco Paz vamos explicar como é que você pode amanhã ganhar eu posso essa ficar camisa. com a do Inter e tu com a do Grêmio, porque senão vai ter gente dizendo que... Sempre soube essa imprensa. Mas isso aí. enfim. Ô Glauco, só falando dos times rapidinho, tá? Começando pelo Internacional, o Inter que já tem um time quase todo escalado, tá? O Inter que tá treinando. Aliás, o Tyson volta hoje aos treinos, tá? Tyson vai fazer o primeiro treino hoje à tarde, às 5 da tarde, o treino marcado. E olha quem foi visitar o Inter ontem aí, ó. Vinha Azul, volante histórico do Internacional. O Inter gosta tanto de volante que até o aposentado foi lá, né, Glauco? Mas que barbaridade, mas que corneta. Mas é verdade. Que feio isso. Mas o Inter está praticamente todo escalado. A dúvida é onde o Edenilson vai jogar. Ou mais recuado como volante, ou mais adiantado como meia. E aí depende se o Dourado entra no time, se entra o Maurício. Enfim, o Medina vai escalar o Internacional. Essa é a dúvida. No lado gremista, aí, meu amigo, é muito ponto de interrogação, Glauco. Me ajuda. Me ajuda a escalar o Grêmio, Glauco. Ou seja, nós não sabemos nada. É isso aí, né? Não, alguma coisa a gente sabe. Alguma coisinha a gente Vem sabe. cá, como é que tá o Diego Souza? Ele treinou ontem, não? Ontem não. Só bicicleta. Ontem Hoje não. é o grande dia. Treino fechado lá no CT. A gente não tem acesso, a imprensa não tem acesso. E aí que o Roger vai botar no campo o time dele. Tu apostaria que o Diego Souza vai ou não? Eu acho que vai. Tá. E o Nicolas, ontem não treinou, tava com gastroenterite. Vai ou não vai? Vai, só se houver piora no quadro. Aí Tá. é uma questão médica, né? Ferreira, disseram ontem que tava com dores no pubis. Eu acho que não vai. É? Mas aí é o achômetro. Tá, mas, ô seu André, qual dos dois, Medina ou Roger, pode surpreender na escalação? Me diz aí, qual dos dois? É uma surpresa. Medina? Eu acho que Medina. A cara do André de convicção com Medina. Tá bom. Olha só, essa pergunta que eu fiz... Pisando em ovos, né? Essa pergunta que eu fiz pro Glauco, amanhã o Luiz Carlos Reck vai responder para nós, tá bom? Tá certo. Quanto tempo temos ainda? Nós estamos encerrando. Sobre os jogos de azar, a gente vai falar amanhã. Também sobre a participação de uma telespectadora de Bagé sobre aquele acidente de bicicleta. Gente, essa imagem ao vivo, agora essas luzes vermelhas, o áudio lá em Kiev é esse aqui nesse momento. É assustador, assim, porque há falta de energia em muitos locais da Ucrânia. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Lembrando que agora tem o SBT Notícias com todas as informações sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalho, também todas as notícias da tarde. Obrigado pela companhia, gente, e até amanhã.